Fala aí, concurseiro, chegamos ao sexto vídeo aqui da nossa série resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal. A gente está aqui na corrida contra o tempo aí, edital dia 20 de maio, prova no final de julho, menos de 4 meses para a prova, muita coisa para estudar, muita revisão para fazer. E aqui a gente do canal aqui TI Sem Segredo está ajudando vocês aqui nessa revisão aqui de reta final, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é GB, eu sou analista, servidor público federal, sou professor e mestre em computação e estou ajudando você aqui a fazer uma revisão de TI direto ao ponto, de uma forma fácil e objetiva, para que você possa alcançar aí o melhor resultado aí na sua prova, tá certo? Então vamos aqui a mais um vídeo da nossa série e vamos revisar um pouquinho aqui de alguns conceitos que a gente ainda não viu, conceitos que a gente já passou, mas tudo que vai ser muito importante aqui para a nossa prova. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos falar aqui conceitos de proteção e segurança. Então vamos ver aqui, questão número 1, questão de hoje, denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados e ficam inacessíveis e então exige do usuário o pagamento de resgate para o restabelecimento dos dados. Vamos lá, essa questão está errada, tá? Essa questão aqui, ela traz aqui o conceito de ransomware. Ransomware seria o sequestro de dados. Tá? O sequestro de dados é chamado ransomware. Então, quando um atacante invade a sua máquina, ele faz a criptografia dos seus dados e normalmente ele vai exigir ali uma quantia financeira para liberar esses dados de volta, né? Quando a questão aqui cita backdoor é um outro tipo de ataque, tá? Backdoor já seria quando um atacante ele invade a sua máquina ou ele tem algum tipo de acesso privilegiado e aí ele vai deixar aqui na sua máquina uma porta de entrada, tá? Normalmente escondida, para fazer acesso remoto a esse seu computador e acessar informações importantes. Então, tanto o atacante pode conseguir através da invasão, quanto ele pode já ter um acesso privilegiado e instalar algum tipo de malware que deixa aqui essa porta aberta e aí ele possa fazer remotamente o acesso à sua máquina, tá? Então, aqui ele trocou aqui o conceito de ransomware com o conceito de backdoor. São conceitos importantes, tá? Depois a gente vai tentar fazer uma revisão aí sobre os malwares aí de segurança da informação. Vamos lá, vamos ao próxima questão aqui de hoje. Com referência aos conceitos de proteção e de segurança, julgue o item subsecutivo. Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com Trojan. Vamos lá, Trojan aqui seria o nosso cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Então, isso aqui seria um malware também muito conhecido. Então, o usuário recebeu arquivos com Trojan e seu conteúdo. E esses arquivos estejam em uma mídia de armazenamento local em sua estação de trabalho. Recomenda-se a utilização, tá, de um IDS, Intrusion Detection System, para a realização da limpeza dos arquivos. Então, vamos lá. Então, o que é esse Trojão, esse cavalo de Troia? O cavalo de Troia é um malware, tá? Que ele vem normalmente disfarçado de algum tipo de aplicação válida ou verídica, tá? Ele vem disfarçado. E aí você faz a instalação da sua máquina, ele contém código malicioso e lá ele faz algum tipo de uso indevido dos dados que estão lá no computador. E aí ele diz que para resolver esse problema a gente pode usar um IDS. Na verdade, IDS é um sistema, tá, de detecção de intrusão para redes de computadores. Redes ou sistemas. Então, o IDS ele identifica comportamentos estranhos em redes ou sistemas e pode efetuar alertas sobre esses processos estranhos. E aí, algum tipo de medida pode ser tomada com base naquele alerta. Então, normalmente o IDS trabalha aqui em redes de computadores, identificando se houve invasões, comportamentos estranhos ou algum tipo de comportamento malicioso que possa estar rodando aqui na rede ou em sistemas. Então, o IDS ele não serve para resolver o cavalo de Troia, tá? Porque isso aqui é um trojan e o IDS funciona monitorando redes ou sistemas e não aplicações, né? Um código. No caso aqui, o que a questão queria dizer era um antivírus.
Então, para resolver o problema de um cavalo de Troia, para resolver o problema de um malware dentro de um arquivo ou dentro de um pacote do computador, a gente usa o antivírus. Questão incorreta. Vamos para a próxima questão aqui. No que se refere à rede de computadores, vamos jogar o item que segue. SMTP é um protocolo indicado para promover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados no caso de usuário trafegando em sítios da internet. O que é o SMTP? SMTP é um protocolo para envio de e-mail. Envio de e-mail. Tá? Para recebimento de e-mail, a gente tem o POP3, POP3 e o outro e o IMAP. Então, esses dois protocolos são para recebimento de e-mail. Nenhum desses três tipos de protocolo, eles servem para trafegar dados entre formulários em sítios da internet. O protocolo que ele quis dizer aqui, que ele usou para confundir vocês, seria o HTTP ou HTTPS. Então, esses protocolos sim servem para trafegar dados na internet. Certo? Então aqui ele erra quando ele diz que é o SMTP, que na verdade ele queria dizer HTTP ou HTTPS. Mais uma questão errada aqui do Sebrach. Então é muito importante que a gente conheça assim os principais protocolos, a função dos principais protocolos, em que camada aquele protocolo atua, tá? Isso aí é uma questão certa aqui de concurso, tá? A gente conhecer, por exemplo, o SMTP, ele trata de envio de e-mail, mas não trata do recebimento de e-mail, que aqui já é o POP3 e o IMAP. Então a gente tem que saber essas nuances aqui, porque é uma questão relativamente simples, né? Mas exige um pouco aí de decoreba, de saber mais ou menos o que aqui cada um dos protocolos fazem e como é que eles atuam aí nas camadas dos modelos OSI ou no próprio TCP/IP, certo? Vamos lá para a próxima questão aqui. A pilha de protocolo TCP/IP de 5 camadas, isso aqui é importante, tá? 5 camadas, normalmente a pilha de protocolo TCP/IP, ela tem 4 camadas. E aí ele diz aqui, ó, a pilha de protocolos de 5 camadas, TCP/IP, e a pilha de protocolo do modelo OSI, e a pilha do modelo OSI, modelo de referência OSI, tem em comum as camadas física, enlace, rede e transporte. Então eu vou desenhar aqui rapidamente as camadas do modelo OSI. Então eu tenho aqui a camada física, certo? A camada de enlace, tem a camada de rede, e lá em cima eu tenho a camada de aplicação. Já o TCP/IP de 5 camadas, eu tenho aqui a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, e lá em cima aqui eu tenho transporte, e aqui em cima eu tenho aplicação. Então no caso das camadas aqui do modelo de 5 camadas do TCP/IP e o modelo OSI, de fato a camada física, enlace, rede, transporte e aplicação, aqui também eu tenho transporte, tá? Transporte, só que aqui eu tenho seção e apresentação ainda, e aqui não, aqui é só física, enlace, rede, transporte e aplicação, mas essas camadas sim, elas são compatíveis, são comuns entre esses dois modelos sim. Então vejam, uma questão relativamente simples, basta que a gente consiga aqui lembrar o nome e a ordem das camadas, tá? Dos modelos aqui de referência OSI e o de pilha de protocolos TCP/IP, tá? Então questão relativamente simples, mas mais coisas para lembrar. Então como eu acabei de dizer, a gente tem que ter em mente como é que é formatado, né, o modelo de referência OSI, como é o TCP/IP, como é o TCP/IP de 5 camadas, quais são as camadas, o nome das camadas, quais são as camadas em comum, quais são os protocolos que rodam em cada camada, o que é que cada camada faz, qual é o dispositivo que atua em cada camada e quais são os principais protocolos que atuam também em cada uma das camadas. É bastante coisa, mas a gente faz aí um esqueminha e dá para se lembrar para nossa prova, tranquilo? Porque isso aqui são questões certas aqui na prova da gente, tá? Então a gente não pode perder questões bobas não por causa disso não. Então vamos lá, vamos para a próxima questão.
Então chegamos aqui, última questão de hoje. No que se refere à rede de computadores, julgue o item que segue. A comunicação entre dois dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre os roteadores e os sistemas finais. Essa questão aqui está correta. O protocolo IP, ele define como é que o pacote vai ser organizado, tá? E ele vai ser distribuído aqui entre os roteadores e sistemas finais. Então imagina aqui eu tenho o Wi-Fi, eu tenho aqui o meu roteador, tá? Então o protocolo IP vai dizer como é que eu vou passar aqui pela internet e até chegar aqui no meu dispositivo final, e eu vou organizar, como é que eu vou organizar esses meus pacotes, tá? Como é que eu vou dividir, como é que eu vou elaborar em relação ao tamanho dos pacotes que esses pacotes vão trafegar até chegar no seu destino final. Então, de fato, aqui o protocolo IP é responsável por formatar os pacotes que vão trafegar entre os roteadores e o destino final. Então, gente, vamos lá, chegando aqui ao fim de mais uma revisão. A gente hoje conseguiu ver mais alguns assuntos importantes para a nossa prova. Redes de computadores é um assunto que vai cair, sempre vai cair, tá? É um prato cheio assim para a gente poder explorar questões de prova e entender sobre protocolos, modelos de referência OSI, TCP/IP. É muito importante porque muitas vezes são questões fáceis que vão dar um pontinho ali tranquilo para a gente. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo também com quem está estudando para a Polícia Federal e acompanhe também os demais vídeos da série. A gente vai resolver aí 100 questões de TI da Polícia Federal e a gente com essas 100 questões vai tranquilamente, tá? Tranquilamente, a gente vai conseguir revisar todos os assuntos importantes para a nossa prova. Então, eu espero que todos estejam bem, focados nos estudos, e eu vejo todos na próxima aula. Até mais.